Olá pessoal, vamos dar início ao nosso LajeCast falando no nosso primeiro episódio sobre o tema do uso indiscriminado de chás e medicamentos e a sua repercussão na nossa saúde, principalmente no nosso fígado, que é o responsável pela metabolização dessas substâncias. Para entender melhor sobre esse tema, convidamos o Dr. Vinícius Nunes, que fez residência em gastroenterologia e hepatologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Fez fellow em oncologia hepática no Hospital Clínic University de Barcelona. É preceptor de clínica médica e do ambulatório de hepatotoxicidade do UPS e professor substituto no Departamento de Medicina Interna da UFBA. Eu sou Juliane Oliveira e o outro ligante que está aqui comigo é Matheus Falcão e nós somos membros da Liga de Gastroenterologia da UFBA. Então, doutor, uma pesquisa mostrou que entre 2010 e 2017, mais de 560 mil casos de intoxicação por automedicação foram notificados no Brasil. E uma outra pesquisa mostrou que 300 idosos, uma pesquisa feita com 300 idosos, 100% deles acreditam que plantas medicinais não são capazes de fazer mal para a nossa saúde. Então, em relação a esses temas que são muito pertinentes, de uso abusivo de chás e da cultura da automedicação, o que o senhor tem para nos falar? Porque o senhor acha que isso acaba acontecendo na nossa sociedade? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Primeiro, tem alguns aspectos, quanto à automedicação, por exemplo, no primeiro estudo que você falou. Boa parte disso é por falta de acesso, muitas vezes, a um serviço de saúde adequado. Então, você pensa que para você ter uma consulta com um médico, para muitas pessoas, é algo muito difícil. Então você tem que tentar resolver de uma maneira mais fácil. Por isso, você pergunta ao seu vizinho, pergunta a alguém que você confia e que, claro, não tem um conhecimento médico ou farmacêutico para fazer isso. Sobre as ervas, é justamente o que você citou na pesquisa, As pessoas têm um conceito, aquele lema do que o que é natural não faz mal. Então, como que ervas, coisas tão aparentemente inócuas, podem me causar um dano. Então, comparam uma folha a uma alface, a uma rúcula, a algo sem potenciais agravos à saúde. Então, muitos são expostos por ignorância mesmo, e é aí que o papel do médico é importante, porque as pessoas desconhecem que boa parte dos princípios ativos, dos medicamentos, são de origem vegetal mesmo, são processados de origem vegetal. Então, os chás, os fitoterápicos têm princípios ativos, de fato, e que têm efeitos potencialmente benéficos, mas também tem efeitos colaterais, como todos os princípios ativos, E existem interações entre essas ervas, que por vezes são muito imprevisíveis, entre as ervas em si e entre as ervas e as medicações. Perfeito, doutor. Excelentes colocações, Dr. Vinícius. Agora que já entendemos um pouquinho sobre a importância desse tema, que afeta boa parte da população brasileira e do mundo, você poderia contar um pouco para a gente quais são os medicamentos e chás mais perigosos, aqueles que causam mais dano para o nosso fígado? Pronto. Existem dois tipos de lesão hepática induzido pelos medicamentos ou também pelas ervas. Existe um dano direto, então são aquelas medicações que nós sabemos que em determinada dose, quase todos os indivíduos expostos àquela dose vai ter algum grau de dano hepático. E existem os medicamentos que é meio que, depende de cada pessoa. A pessoa vai ter uma reação adversa àquela medicação. Vamos botar entre aspas uma alergia, Então, diversas pessoas consomem aquilo, não tem problema nenhum, mas em alguns indivíduos podem causar reações inesperadas. Então, dentre as principais medicações, por exemplo, um clássico de causar dano hepático quando em doses elevadas é o paracetamol, Existem outros também, mas o paracetamol é o mais conhecido.
Por outro lado, os de reação mais inesperada estão principalmente algumas classes. Eu destacaria os antibióticos, tá? São os principais envolvidos. E isso depende muito da população estudada, mas em termos gerais, porque depende das questões genéticas da população, do padrão de uso da população, quais as drogas mais frequentes da população que você está estudando. Então, para você ter um exemplo, na Coreia, 70% dos casos de toxicidade foram por chás e fitoterápicos. Na Espanha, menos de 8%. Né? Então, mas em termos gerais, o que eu destacaria como principais classes são os antibióticos. Dentre os antibióticos, se destaca com certeza a amoxicilina com clavulonato, principalmente por conta do clavulonato, né? O ácido clavulânico, que é um inibidor da beta-lactamase, ele se destaca de fato por trazer um grande risco nas principais coortes de todo mundo. O amoxicilina com clavulonato está entre os primeiros lugares, mas também o tratamento antituberculostático, né? A isoniazida, a rifampicina também são destacados. Além dos antibióticos, eu destaco os anti-inflamatórios, tá? Principalmente nimesulida, diclofenaco, são também muito frequentes. E a terceira classe que eu botaria aí numa prateleira bem destacada são os anticonvulsivantes, tá? Carbamazepina, fenitoína, são as principais classes. Quanto aos chás, também, né, depende bastante da população estudada. Mas o chá verde, sem dúvida, né, que é a Camellia sinensis, é um dos principais fitoterápicos comercializados no mundo todo. E ele é dose dependente. Então, assim, o consumo de uma xícara, até 3, não teria tanto problema assim. Mas o consumo em forma de cápsulas, que esse é um grande problema, né? Quando você formula aquilo para cápsulas, muitas vezes com intuito emagrecedor, você tem doses ali 10, 20 vezes maior do que um consumo habitual de um chá, de uma xícara. E através de cápsulas você também tem formulações diversas que interagem entre si. Então, dos chás, eu destacaria principalmente os comercializados com o intuito de perda de peso, tá? Os aceleradores de metabolismo, eu destaco a Garcinia cambogia, por exemplo, eu falei do chá verde, todos esses derivados, chá branco também, Camellia sinensis, chá preto, tudo são Camellia sinensis em tempos diferentes de sua maturação, da maturação da planta, né? Eu destacaria esses dentre as principais classes. E em relação a fatores de risco, doutor, existe algum fator, comorbidade, que faça esse consumo ser mais perigoso em alguma pessoa? Sem dúvida. Por exemplo, você citou no começo um estudo entre idosos. A idade avançada é um fator de risco, porque entenda que o seu fígado tem que ser capaz de metabolizar essas substâncias o mais rápido possível para diminuir o risco de toxicidade. E no idoso, esse aparato enzimático já não é tão eficiente assim. Então, ser idoso é um fator de risco. Ter comorbidades hepáticas, muitas vezes também, esteatose hepática ou doenças hepáticas crônicas, também pode comprometer. Além disso, o consumo de álcool é um grande contribuinte para o dano hepático e para impedir a metabolização adequada daquela droga. Esses são os fatores de risco do indivíduo ou do comportamento do indivíduo, né? Principal. Mas existem fatores de risco das medicações, por exemplo, as drogas muito lipossolúveis também tem um risco maior, ou as drogas com doses acima de 50 miligramas, em especial as acima de 100 miligramas, também é um fator de risco relacionado à droga. Muito importante a gente saber quais são esses fatores de risco para desenvolver esse quadro de hepatotoxicidade, até para a gente conseguir prevenir ou minimizar a probabilidade de ocorrência desse agravo à saúde. Também é fundamental que a gente saiba mais sobre as manifestações clínicas dessa doença. Então, doutor, você pode contar para a gente quais são os sintomas
que podem aparecer durante essa intoxicação? Ok, lembrar que algumas podem não ter sintomas, a gente flagrar apenas nas alterações do exame de laboratório, e por isso que talvez as hepatotoxicidades por chás apareçam de uma maneira mais grave na literatura, porque o indivíduo que usa um antibiótico, que usa um anticonvulsivante, em geral o médico que o acompanha pede exames de rotina. E na primeira alteração dos exames de perfil ou função hepática, ele já está atento para interromper o uso da droga. No caso dos fitoterápicos, que muitas vezes são consumidos sem um acompanhamento médico, o indivíduo só vai procurar assistência se já tiver com sintomas, mas muitos deles são assintomáticos. Os que acontecem com sintomas, você tem os sintomas bem inespecíficos, que é o quê? Desconforto abdominal, náuseas, vômitos, fadiga, alguns mais específicos de reações alérgicas, por exemplo, placas, rache, prurido, e os sintomas de fato específicos de acometimento hepático, que é icterícia ou encefalopatia hepática, desorientação, ou icterícia, que são os olhos amarelados, colúria, a urina escura, ou a colia fecal também, as fezes mais esbranquiçadas. Esses seriam os mais específicos de dano hepático mesmo. Ótima colocação, doutor. Para a gente finalizar, o senhor poderia dar algumas orientações assim para a comunidade, o que é que eles precisam ficar em alerta em relação a esse abuso do uso de chás e medicamentos? Isso, o primeiro passo é você ter uma boa indicação, então, do uso do medicamento. Então, não tenha dúvida, eu falei dos antibióticos, são os grandes vilões, mas em algum momento da vida a gente mudou a história da humanidade, o uso dos antibióticos. Então, se você tem uma infecção e precisa tratar, que você seja exposto a esse risco, e os anticonvulsivantes, etc. e tal. Então, vale a pena você se expor quando você tem uma boa indicação. O que muitas vezes não acontece com o uso de chás, fitoterápicos, as pessoas se expõem sem sequer saber a indicação ou a finalidade daquele uso. Tendo uma boa indicação, estando com um profissional que você conhece, que confia no caso, bem preparado, é você ficar atento aos efeitos colaterais. Então, monitorar as enzimas hepáticas, naqueles consumos de longo prazo, evitar esses associadores, esses fatores associados que aumentam o risco de consumo de álcool, desnutrição é algo que aumenta o risco também. Na medida do possível, evitar as drogas que têm substituintes menos tóxicos, Você deve evitar aquelas drogas, quando você possível, substituir por um agente menos tóxico, e ficar atento a qualquer sintoma, a buscar um atendimento médico, para que, se essa droga for interrompida de maneira precoce, a chance de você não ter um dano grave é muito maior, sem dúvida. Obrigada, Dr. Vinícius. Então foi isso, pessoal. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Gostaria de agradecer novamente a presença do Dr. Vinícius e fiquem ligados em nossos próximos episódios. Voltem sempre!